O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao vosso Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai reconciliar-te com o teu irmão. Traga a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário quando caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás julgado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim
sim, e o vosso não, não. Tudo que por além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Um evangelho grande, né? Mas cheio de ensinamento para nós. Porque se nós formos aqueles curiosos, né? E depois a gente pegar esse evangelho lá em casa e começar a ler, meditar, refletir, a gente começa a querer mudar de vida. O grande tema desse final de semana é o projeto de Deus para a nossa vida. E esse projeto de Deus para a nossa vida parece estar contido nesse texto do Evangelho. Mas a gente pode olhar para a leitura, lá na primeira leitura, lá do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico é um livro mais ou menos aí do ano 200 a.C., portanto era um livro novo. Ele não faz parte do cânon no sentido da Bíblia evangélica, dos nossos irmãos protestantes, porque ele não é de uma tradução de uma raiz hebraica do Antigo Testamento, e só faz parte da Bíblia chamada protestante aqueles livros que são de raiz, né, de matriz hebraica do Antigo Testamento. Esse não, esse foi feito, escrito em grego, por isso ele não faz parte da Sagrada Escritura dos nossos irmãos evangélicos, na tradução dos 70 que a gente chama. Dito isso, o livro do Eclesiástico foi escrito por um rapaz chamado Jesus, que não é o Jesus de Nazaré. E o livro do Eclesiástico ele é daquele conjunto dos livros sapienciais, que tem como norma desse livro como que diretrizes para viver bem. Então, quando a gente lê Eclesiástico, sabedoria, quando a gente lê também os provérbios, a gente vai vendo ali nesses livros, no conjunto dos livros sapienciais, as diretrizes para a gente viver bem. Aqui nós encontramos algumas delas, né, neste contexto do Eclesiástico, quando ele diz para nós: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Os mandamentos, né, de que ele fala, é claro que ele está falando do decálogo, né, dos 10 mandamentos, eles são uma guia para a nossa vida. Então, se a gente quiser viver bem, parece que o caminho, e eu já disse isso outras vezes, é guardar, não é viver os mandamentos. Aqueles 10 que está ali. E a gente vai guardando ele, vai tentando praticar, se esforçando para praticar o que está escrito ali. Porque o nosso Senhor está dizendo no Eclesiástico para nós: se quiser viver bem, guarda os mandamentos. Mas ele também diz: você tem liberdade, você pode escolher. Nós podemos escolher como Deus é bom. Ele dá para nós a possibilidade da gente escolher. Se eu quiser ir com Ele, tem os mandamentos, e eu vou viver bem. Se eu não quiser, eu não preciso cumprir, mas eu tenho consequências disso. Por isso ele fala, né, da questão do fogo, desses contrários que ele coloca aqui. O que ele coloca para nós? Né? Ele diz assim: olha, diante do homem está a vida e a morte, está o bem e o mal. O que eu posso escolher? O que eu escolho para a minha vida? Tudo isso, quando eu escolho bem, faz parte de uma sabedoria que é de Deus. O Senhor me concede uma sabedoria para que eu possa escolher. Nós escolhemos estar aqui hoje, né, em um bom número de pessoas, porque nós escolhemos a vida, nós escolhemos o bem, nós escolhemos ser Deus, nós escolhemos ser igreja. E nós escolhendo isso, é claro que a gente está fazendo um esforço para guardar os mandamentos dele, que na recordação da vida aparecia como um dos mandamentos da igreja, né, a contribuição com o dízimo, para viver bem. No Evangelho, ele vai colocando também essas condições, né? Por isso é um projeto de vida.
um evangelho gigante dentro do ensinamento do Sermão da Montanha, o Senhor vai ensinando para nós que eu preciso fazer uma escolha. E a minha escolha tem que ser feita com razão, na liberdade que Ele me dá. Eu tenho a liberdade de poder dizer quero ou não. E nesse evangelho cheio de ensinamento para nós, grande, né? Mas o Senhor está dizendo para nós aqui no meio: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus que vem na terra. Uma das coisas que a gente vive dizendo, né? Eu juro por isso, por aquilo não precisa. Ele está dizendo para não julgar, para não jurar, para não julgar, para não olhar a vida da outra pessoa, para não condenar. Ele vai dando ensinamento para não matar. Quarto mandamento, né? Não matar. E aí quando ele fala de matar, ele não está falando de matar só fisicamente, né? A gente mata também com o nosso olhar, com as palavras que repensar da nossa boca que não são tão agradáveis assim, mata a outra pessoa. Ele está dizendo para a gente fazer o caminho do perdão antes de ir para o tribunal, por exemplo. Parece que o Senhor está dizendo: olha, nesse projeto de vida, passa a sua escolha. Escolha não julgar, escolha não matar, escolha não condenar ninguém, escolha não jurar o nome de Deus em vão. Façamos a escolha. Escolha viver bem o seu casamento. Hoje a gente completa 57 anos de casamento com os dois que estão ali. Não sem dificuldades, mas vencendo todas elas. E o Evangelho nos ajuda a compreender também isso aqui. Quando o Senhor ensina para a gente se esforçar o máximo que a gente puder para viver a dimensão do matrimônio. É a escolha que a gente tem de fazer. Quando eu escolho entre uma coisa e outra, nesse caso nosso, o Senhor está dizendo: você tem a possibilidade do bem e do mal. Se nós escolhermos o bem, a gente está dando um passo muito importante para a vida de santidade. Porque quando nós passamos a cumprir tudo isso que Ele disse ali no Evangelho, quando eu escolho a vida em detrimento da morte, eu estou começando a dar passos na minha santidade. Santidade enquanto padre, enquanto jovem, enquanto casado, enquanto vocacionado. Eu vou dando passos, né? Na minha vocação, eu vou me tornando santo. Olha o Senhor dizendo as diretrizes, né? O itinerário da santidade. E é preciso que a gente faça esse caminho, para a gente voltar para o lugar onde a gente veio um dia, né? No céu. E na segunda leitura que São Paulo escreve para os Coríntios, olha só que coisa mais importante. Porque se é tempo de escolha e eu preciso escolher bem, São Paulo vai coroar essa escolha que eu preciso fazer, dizendo isso: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria. Esta que o Senhor está dizendo aqui. A sabedoria de Paulo, ela se confunde com o mistério. E o mistério de Paulo é a presença de Deus na vida da pessoa. Então parece que o Senhor escondeu essa sabedoria para os entendidos e revelou para nós, os escolhidos dele, para estar aqui hoje. E ele revelou, portanto mostrou que eu preciso escolher ele, que eu preciso escolher o bem, que eu preciso escolher a vida. Isso é sabedoria, é estar mergulhado na sabedoria. Estando mergulhado na sabedoria, minha gente, não tem outro jeito da nossa família não se tornar mais abençoada. Não tem jeito da nossa família não se tornar mais aquela que vai receber milagres, que a gente vai vendo, né, as bênçãos sendo derramadas, quando a gente vai mergulhando na sabedoria de Deus. A gente vai vendo, né? E a gente vai vendo a graça acontecendo. A gente vai vendo reconciliação. A gente vai vendo perdão. Porque nós vamos mergulhando na graça, naquilo que eu vou dizer que é impossível a nós, que é plenamente possível a Deus.
E é pela força da oração que isso acontece. E a Maria está aqui para dizer isso, né? É pela força da oração que as coisas acontecem. E a gente vai ver a graça sendo derramada pelo empenho na oração, porque eu escolhi ser de Deus. Eu escolhi estar na sabedoria. Eu escolhi viver dentro e mergulhado no mistério. O projeto de Deus é que a gente tenha vida e vida em abundância. E eu preciso escolher a vida. Ele me dá a liberdade de eu escolher, se eu quiser viver bem. Nós viemos à missa porque na nossa fraqueza e fragilidade nós escolhemos o bem, nós escolhemos a vida, nós deixamos o julgamento, nós deixamos os apontamentos e agora passamos a viver mergulhados no mistério. Que Deus nos ajude, que a força do alto nos inspire. São Mateus, que fez a experiência de Deus, interceda por nós, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai,